Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e vídeos, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma grande variedade de conteúdos, ferramentas e relatórios de recomendação. E se você está começando agora nesse mercado de fundos imobiliários, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição, e também agora cursos presenciais. Então, veja o nosso cronograma lá, no nosso site, e veja se tem alguma turma na sua cidade. E último recado importante, que a gente está no mês agora, na reta final, do Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020, que vai ocorrer no dia 24 de março, no Hotel Transamérica, na cidade de São Paulo. Então, vai ser um dia inteiro, já com grandes nomes já confirmados para o evento, gestores e economistas, demais especialistas em fundos imobiliários. Então, também acesse a página do evento dentro do Clube FI e garanta a sua vaga. Bom, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Coelho, que é gestor do 20 Shopping Centers. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo, Thiago. Olá a todos. Um prazer estar aqui com você hoje. Então tá certo, Rodrigo. O BFI agradece novamente a tua participação no nosso programa. Se eu não me engano, já é a quarta participação. Então a gente acompanhou toda a evolução e crescimento aí do VISC 11, que hoje é um fundo bastante conhecido, com um número já elevado de cotistas. Então, hoje, o objetivo dessa entrevista, a gente falar um pouco, que a nossa última conversa foi lá na quarta emissão, então já teve a quinta e a sexta, falar um pouco do que está ocorrendo no fundo desde então. E na segunda parte, então, fique atento, que a gente vai falar também de algo importante para os cotistas, que vai ocorrer agora também no mês de março, o Rodrigo vai dar todos os detalhes, que vai ser a Assembleia Geral Extraordinária, que vai ocorrer no dia 13 de março, então, fica aí na segunda parte da entrevista, a gente vai comentar todos os detalhes. Bom, Rodrigo, então, como eu comentei aqui, desde a nossa última entrevista, tinha acabado de encerrar a quarta emissão, então a gente já teve a quinta, houve encerramento da sexta, então eu gostaria que você falasse, atualizasse a nossa audiência, falar um pouco principalmente das últimas aquisições do fundo. Perfeito. Bom, Thiago, a gente terminou a quinta emissão em outubro agora desse ano, na verdade em setembro foi a conclusão, o encerramento da oferta de 2019, quando a gente captou 227 milhões de reais. E com os recursos da oferta, a gente já tinha feito uma previsão de captar os recursos suficientes para fazer as aquisições que já estavam mais avançadas no nosso pipeline. Na realidade, a gente tinha 5 transações que já estavam em fases diferentes de evolução, 2 delas estavam com mais avançadas. Então, terminando aqui da emissão, em menos de um mês a gente concluiu a aquisição de 30% do shopping Iguatemi Florianópolis, que é o shopping classe A+, aí da sua cidade, inclusive. Thiago vai poder falar até na visão de consumidor aqui, a gente sabe que a gente tinha falado sobre isso em outro momento aqui, que você conhece bem o shopping, então, que é o shopping de classe A+, aí de Florianópolis, e também 100% do shopping Prudent Shopping, que foi a primeira transação de controle do VISC 11 até então. Era uma intenção nossa fazer, montar um portfólio diversificado entre vários critérios, entre eles era também um critério de participação nos ativos, Até então a gente só tinha participações minoritárias, de certa forma, para o fundo imobiliário é mais fácil, mais óbvio, ou as oportunidades haviam surgido, eram maiores nesse mercado com participações minoritárias, e a gente conseguiu fazer uma transação do Prudent Shopping, uma transação com um nível de cap rate bastante elevado, de 9,6%, como eu disse, 100%, então temos o controle do shopping integral, e é um shopping que a gente enxerga muitas oportunidades de crescimento. Eu não comentei, mas o Iguatemi Florianópolis a gente tinha comprado um cap rate de 8,2%, que também é um cap rate bastante atrativo, considerando também a qualidade do ativo. E aí,
terminando a alocação desse capital da quinta emissão, com a conclusão da aquisição do Proday Shopping, a gente tinha outras 3 transações que já estavam ficando mais avançadas e, portanto, a gente saiu para fazer uma nova oferta em que a gente se propôs a levantar 400 milhões de reais. Como a gente teve uma demanda muito elevada, teve um lote adicional de 20%, concluindo a captação de 480 milhões de reais agora no início de fevereiro, né? Então, no início desse mês que passou agora, a gente concluiu a aquisição, a oferta. E com os recursos dessa oferta, a gente tinha 3 transações já avançadas, 2 das quais a gente já anunciou, que foi uma aquisição de 7,32% do shopping ABC, na Grande São Paulo, em Santo André. É um shopping bastante forte, um shopping com 50 mil metros quadrados de GBL, em números grandes. É um shopping que faz um NOI por metro quadrado bastante alto e com bons indicadores. É um shopping voltado para as classes A e B, um equipamento bem robusto, tem várias oportunidades também. E, além disso, a gente comprou 7,9% aproximadamente do Pátio Belém, que era um shopping que já estava no portfólio do fundo, shopping que vem apresentando um crescimento bastante robusto. Inclusive, foi o crescimento de NOI mais alto que a gente teve no ano de 2019, NOI Caixa, foi o Pátio Belém, em que a gente comprou agora essa participação, e com a participação que a gente já tinha no fundo, de 14% aproximadamente, a gente vai para 21% em números redondos nesse shopping, que é um shopping que tem uma configuração de participação e que não tem um player com controle do shopping. São outros 3 sócios agora, e que a gente acredita que tem uma probabilidade razoável desses sócios eventualmente venderem participação nesse shopping no futuro. Então, a gente se coloca numa posição bastante vamos dizer, forte no ponto de vista de aumentar a participação futuramente, mediante exercício do direito de preferência, que foi o que aconteceu agora, né? Essa transação, ela, na verdade, a gente foi notificado da intenção do vendedor de que tinha negociado uma proposta para poder vender o shopping. Então, a gente exerceu de uma forma estratégica, um shopping que a gente gosta, que quer ter uma participação maior, e até se posicionar para depois ter uma possibilidade de comprar mais participações. E ainda resta, então, agora, depois dessas 2 aquisições, um capital disponível. A gente tem aí mais uma transação que a gente já estava trabalhando e tinha pré-identificado no material da oferta, que segue no processo natural aí da negociação final, de ajustes de documentos, etc. E a gente espera aí, provavelmente ao longo de março, poder anunciar essa outra aquisição. E aí praticamente se acaba o capital do fundo. Na realidade, o fundo sobraria com cerca de 80 milhões de reais de caixa, dos quais a gente até, que é o tema que a gente vai falar um pouco aqui na segunda parte do programa, que já tem um capital que tem um uso já imediato, que seria para dar um sinal de uma transação, caso venha a ser aprovada na Assembleia, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, esse é um panorama geral. O fundo fica atualmente com 13 participações em shoppings. É o fundo que hoje tem a maior quantidade de participações diretas em shoppings na Bolsa. É um fundo que atingiu 143 mil investidores, tem tido uma liquidez bastante alta nos últimos meses, e acho que a gente vem buscando fazer isso, aumentar o portfólio, crescendo com consistência, com boas transações, com bons níveis de retorno para os investidores. Bom, interessante, Rodrigo. Você comentou, né? Então, eu sou vizinho aqui do Shopping Iguatemi, aqui de Florianópolis, então já estou vendo mudanças aí na administração do shopping bastante positivas. O pessoal tem gostado bastante aí das coisas novas novas lojas, novos empreendimentos que estão ocorrendo aqui. E um detalhe específico aqui que a gente sempre vinha comentando desde as primeiras entrevistas, né? Então, a partir dessa última missão, vocês assumiram um compromisso de redução da taxa de gestão se essa oferta fosse captada, né? Então, essa redução já está em vigor? Já inclusive, o compromisso firmado era que fosse no mês seguinte do encerramento da oferta. O encerramento da oferta se deu em fevereiro, mas a gente decidiu fazer de imediato, no próprio mês de fevereiro, não no mês seguinte, como a gente havia comprometido, porque a oferta encerrou no início do mês, a gente achou que faria sentido já fazer de imediato, e agora o fundo passa a ter uma escadinha de taxa de administração. Na realidade, basicamente, foi o gestor que abriu mão, né, da parte que lhe cabe
na taxa de administração, que fez com que a taxa de administração total caísse, fazendo uma escada que vai de 1,35 para o primeiro 1 bilhão de reais de valor de mercado do fundo, entre 1 bilhão e 2 bilhões cai para 1,20, e acima de 2 bilhões vai para 1,05. O fundo hoje está com aproximadamente 1,8 bilhão de valor de mercado, então a gente já atingiu a segunda faixa e uma potencial nova captação você já atinge a terceira faixa, indo na margem para 1,05 para cada capital que tiver de valor de mercado do fundo. E essa taxa ela é a somatória já da taxa de administração com a taxa de gestão? Sim, administração, gestão, escrituração, custódia, todos os serviços do fundo já incluídos nessa taxa. Lembrando que o VISC não tem taxa de performance, né? Por ser um fundo que vem de uma outra geração, né, vamos dizer assim, que naquele momento não era comum você ter taxa de performance nos fundos. Então, naturalmente, é esperado que você tenha uma taxa um pouquinho mais alta, que no final, quando você bota uma taxa de performance, você acaba baixando a taxa de administração e cobra a taxa de performance. Nesse caso, a gente não tem a taxa de performance, então a taxa é essa escadinha que eu comentei. Certo. Então, Rodrigo, você fez aí, então, um resumo, né, do que ocorreu aí desde a nossa última conversa, né, da quinta, e agora já entrando nas aquisições aí da sexta emissão. E, então, gostaria de fazer uma pergunta aqui mais do segmento de shoppings, né? Enfim, então, no ano passado, 2019, tinha uma expectativa forte desse segmento, dado que tinha previsões de recuperação econômica, quer dizer, com o novo governo, reformas, mas, enfim, agora o crescimento realmente foi mais tímido em 2019, até as previsões para 2020 também caíram, quer dizer, até antes de planejar essa entrevista, agora, quando for publicada, a gente já está dentro desse contexto agora de queda, principalmente de ações, né? Enfim, então, acho que vai ter muita revisão aí também, dado o impacto do coronavírus, né? Então, dentro desse contexto, né, como é que está o desempenho dos shoppings da carteira do VISC, né? Em termos de indicadores que a gente possa entender como já essa carteira ela vem performando ao longo de 2019, o que vocês estão vendo agora para 2020, em termos de vendas de metro quadrado, taxa de ocupação, assim por diante? Acho que você colocou um bom ponto, né? Assim, claramente a gente teve no ano de 2019 alguma frustração de crescimento de PIB, né? Que tinha uma expectativa no início do ano de ter um crescimento um pouco mais forte, mas acho que é natural também nesse processo de retomada, de crescimento, no formato que o novo governo está assumindo, né, de você ter um peso menor do Estado no crescimento da economia e depender mais da iniciativa privada, é natural que você tenha um certo delay aí no início dessa retomada, né? Então, eu diria que, de uma forma geral, em 2019 não foi um ano fantástico, mas foi um ano bom. Acho que foi um ano, do ponto de vista de performance dos shoppings da carteira do VISC, foi um bom ano, ainda mais comparado com a economia, né? A gente teve crescimento das vendas por metro quadrado dos nossos shoppings de 5,7% no ano. A gente teve crescimento dos aluguéis das mesmas lojas, né, que é o indicador Same Store Rent, de 4,6%, né, então a gente conseguiu crescer aí acima da inflação os aluguéis do portfólio do fundo. A gente teve uma queda, de certa forma, brusca da inadimplência líquida e dos descontos no portfólio. Talvez essa tenha sido a maior geração, vamos dizer assim, de valor dentro do ano de 2019, foi você conseguir fazer essa redução, combinação de inadimplência e desconto, né, que é um número que eu gosto de olhar eles combinados, porque você acaba no gerenciamento de um shopping tendo a possibilidade de, olha, esticar um pouquinho mais a corda e ver se aquele lojista vai ter condições de pagar, e aí você pode gerar um pouco mais de inadimplência, ou se antecipar um movimento e achar que ele pode ter alguma dificuldade de pagar e conceder um desconto, né? Então, são ferramentas que, de certa forma, trabalham juntos. Quando você soma essas duas ferramentas, a gente teve uma queda de 3% na soma da queda de inadimplência com a queda de descontos. E quando você soma os dois indicadores, a gente está indo para um nível de 5,5% entre inadimplência e descontos, que eu ainda acho que dá para ser um pouco melhor que isso, mas já está caminhando para um patamar, talvez, nível de pré-crise que a gente teve ali em 2014, 2015. Acho que isso é um indicador também importante. E outro número que eu acho que é importante a gente olhar é como se comportaram o crescimento dos mesmos shoppings
que estão dentro do portfólio do fundo, né? E, para isso, acho que a melhor métrica seria o que a gente chama do Same Shoppings NOI, né? Ou seja, o crescimento do resultado operacional daqueles mesmos shoppings que estavam em 2018, como é que eles performaram em 2019. E esse crescimento, no caso do VISC, foi de 5,1% no combinado. Então, acho que também foi um número, quando você olha do ponto de vista de retorno real de crescimento, dado o PIB, que foi um PIB bastante baixo, né, de crescimento, acho que foi um bom número e que fortalece aí a nossa tese. E olhando para frente, assim, acho que, claro, tem essa questão do coronavírus, que é uma questão muito mais pontual e tem que ser analisada com muita cautela para poder entender os verdadeiros impactos, né? Estima-se que vai ter algum impacto no crescimento de PIB como um todo, mas isso vai depender muito de quanto que isso de fato vai perdurar, quanto tempo, qual o impacto que isso vai gerar de uma forma geral. É muito difícil você fazer uma previsão nesse momento sobre esse efeito. Mas espera-se que o PIB desse ano de 2020 seja superior ao 2019. Consequentemente, a expectativa também sobre o resultado dos shoppings é que tenha-se um crescimento ainda melhor do que foi no ano passado. Então, eu acho que, de certa forma, a gente está cauteloso, mas também bastante otimista com o mercado em geral. Bom, interessante, né, Rodrigo? Enfim, como você falou, é muito recente agora, né, assim, esse choque, né, um choque global, né, porque já está tendo impacto em quase todas as regiões do mundo, então fica muito difícil fazer uma estimativa de queda de crescimento aí para o Brasil, né, mas aí sempre a importância do que a gente sempre conversou aqui nas entrevistas sobre a diversificação do portfólio, já com 13 shoppings em estados diferentes, né, e shoppings maduros, bem performados, enfim, isso tudo tende a criar uma blindagem aí numa possível impacto maior aí em 2020, não é? Sem dúvida. A questão da diversificação é muito importante, né? Só para a gente fazer cenários aqui meio aleatórios, né? É muito difícil prever qual é o impacto, mas você pega o exemplo da Itália, né? A Itália teve uma concentração dos casos em Milão. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um portfólio de shoppings em Milão, ele certamente teria sofrido mais do que se tivesse um portfólio diversificado por toda a Itália, por toda a Europa. Então, aqui no Brasil vale a mesma coisa. Se você tiver, eventualmente, um surto em alguma capital, alguma região específica, você tem um portfólio diversificado, você vai ter também uma diluição desse risco, porque, eventualmente, um shopping pode sofrer e o outro pode, eventualmente, não ter impacto e compensar esse efeito. Então, a diversificação, acho que, de uma forma geral, como qualquer princípio de finanças, ela é muito bem-vinda, em especial, acho que para fundo imobiliário. Acho que é uma característica que deveria ser desejada pelos investidores, seja ele sozinho fazendo uma diversificação da sua carteira, alocando em vários ativos, em vários fundos, ou os fundos de gestão ativa fazerem a construção de um portfólio bem diversificado, que é o que a gente se propõe a fazer, né? Como você falou, são 13 shoppings, estamos localizados agora em 9 estados, são 7 administradoras distintas, temos participações em públicos desde classe A mais até classes B e C, participações que a gente tenha controle, que a gente tenha participações minoritárias. Então, tudo isso acho que é uma forma saudável de você gerir um portfólio, em especial buscando sempre estar adicionando shoppings de boa qualidade para o portfólio. Bom, interessante, acho que ficou bem ilustrativo, né? Um portfólio de shoppings, esse cenário que você colocou aí que está acontecendo na Itália, né? Isso realmente ilustra bem a importância da diversificação. E mudando agora, Rodrigo, de pergunta, então, desde a nossa primeira entrevista, acho que, se não me engano, na época o patrimônio não era nem de 400 milhões, né? A gente já está chegando a 2 bi. Então, com o crescimento do PL do fundo, então, desde do IPO, dentro desse contexto, terá alguma mudança na estratégia e política de aquisições? Quer dizer, um fundo maior, ele tem alguns aspectos que você pode colocar como positivos, né? Aumenta o teu poder de mercado, ou tem algumas situações também que isso pode atrapalhar? Não, eu acho que é natural, acho que na margem, a gente com um fundo maior acabar procurando participações maiores em shoppings grandes. É o que a gente, de alguma forma, já vinha buscando fazer ao longo das últimas alocações, dos últimos investimentos, né? Então, é natural que os cheques cada vez fiquem maiores por cada transação, porque, no final, para você conseguir mexer algum ponteiro no fundo, você vai precisar de um cheque um pouco mais alto
para que isso tenha algum impacto mais relevante, né? Então, acho que essa é uma condição natural da gente estar buscando participações maiores, eventualmente, mesmo que sejam minoritárias, as mais relevantes, e também olhando para ativos que a gente enxerga que tenham potenciais de crescimento, seja por comprar participações de outros sócios futuramente, mediante exercício de direito de preferência, ou um crescimento mais robusto, né? O Prudent Shopping, por exemplo, além de ter sido uma aquisição de um cap de 9,6%, foi um off-check que a gente fez até agora, e é um shopping que vai ter um crescimento, na nossa percepção, o maior do portfólio nos próximos, provavelmente nesse ano, no próximo ano, daqui para frente, porque a gente enxergou várias oportunidades de, fazendo uma boa gestão, capturar valores importantes ali desse shopping, né? Então, olhando para frente, a gente também deve buscar ativos que tenham potenciais de valorização, seja no médio e no longo, e, eventualmente, com um fundo maior, você abre algum espaço para fazer algumas apostas que, eventualmente, num fundo menor, a gente não teria esse apetite de fazer, né? Então, você pegar um shopping que, eventualmente, esteja numa situação um pouco menos, vamos dizer, consolidado, e fazer esse processo da consolidação, tendo um crescimento mais expressivo, isso é algo que passa a fazer sentido dentro de um portfólio maior. A gente tem, no nosso mandato, né, a gente não faz desenvolvimento através do VISC, né, tem inclusive previsto em regulamento. A gente pode fazer expansões, pode fazer pequenos aumentos de ABL dos shoppings existentes, mas não investir em greenfield, né? Que aí eu acho que já é uma outra componente de risco que a gente entende que, para um fundo de shopping, a vantagem competitiva de um fundo imobiliário ela vai ser muito menor do que de uma grande empresa, seja ela listada ou não listada, mas uma empresa operacional que vai poder extrair mais valor. Então, na nossa visão, acho que vão ser pequenas mudanças, mas de uma forma a acompanhar esse tamanho, e aí você tem participações mais relevantes dentro dos ativos, um poder de fogo maior ali de negociação, seja com a administradora, seja eventualmente até uma geração de sinergia do portfólio. Isso é o que a gente vem buscando fazer de alguma forma. Bom, interessante. E, Rodrigo, então, como você falou, né, vai cada vez mais aumentar esse cheque, e isso abre a possibilidade que até então vocês não tinham participação 100% de nenhum shopping, ocorreu agora. Então, isso para o futuro pode ser uma tendência aí do fundo, de ter mais shoppings aí com uma participação majoritária, e se isso vocês consideram como algo melhor ou não, tipo, não, uma participação minoritária num bom ativo, de repente é melhor até do que um shopping não tão bom, mas que eu tenha participação majoritária. Eu acho que depende muito, Thiago. A gente tem uma visão que a gente procurou, quando definiu a estratégia do VISC, ter uma estratégia bastante flexível, porque a gente acha que, dependendo do momento, da situação, você vai poder ter melhores oportunidades em shoppings minoritários, às vezes em shoppings que você adquire controle. Isso é difícil de você prever com antecedência e varia muito de caso a caso, né? O Prudent Shopping é um caso que eu acho que, na nossa visão, ele vai ser bem emblemático em relação à natureza do investimento que a gente fez ali, porque era um caso de um shopping que a gente claramente via uma oportunidade de melhoria da gestão, trazendo uma gestão menos familiar, uma gestão mais profissional, trazendo pequenos ajustes ali na operação do dia a dia, tinha um valor para ser destravado bastante elevado. Nesse shopping, por exemplo, se a gente tivesse uma participação minoritária, a gente provavelmente não ia conseguir capturar todo esse ganho que a gente imagina que a gente vai conseguir entregar desse ativo para frente. Mas a gente assumindo o controle, nesse caso até 100%, né, não preciso nem de aprovar nada com nenhum sócio, simplesmente junto à administradora a gente implementar, isso gera para nós uma flexibilidade maior de fazer essas mudanças. Mas, por outro lado, acho que tem muitos shoppings que são muito bem geridos, em boas administradoras, em que você ter participações minoritárias também vai gerar bastante valor de você ter essa participação, né? Então, acho que ela varia muito de caso a caso, e a gente tem essa visão de vamos olhar a situação. Esse ativo, com essa participação, com esse sócio, com essa administradora, faz sentido para todo o portfólio? Se faz, vamos tentar negociar para comprar. Se não faz, não vamos olhar, vamos deixar passar a oportunidade, porque esse mercado ainda tem bastantes oportunidades aí para a gente fazer aquisições. Bom, Rodrigo, agora vamos entrar aqui num assunto que é de grande interesse dos atuais cotistas, né? Enfim, que é a Assembleia Geral Extraordinária, que já
né, já foi comunicado ao mercado, e ela ocorrerá, então, no dia 13 de março. Então, gostaria que você falasse, então, qual é o objetivo dessa Assembleia Geral. Bom, o objetivo dessa Assembleia é basicamente aprovar 2 temas, que são... Um deles é uma transação específica, que a gente fez uma proposta para aquisição de 100% das cotas de um fundo imobiliário chamado IPSPB, que tem participação, basicamente esse fundo tem só participações em 4 shoppings, o VISC hoje já tem participação nesses mesmos ativos, né? Que é uma participação de 33% do Shopping Paralela, 22,5% do West Shopping no Rio de Janeiro, 22,5% do Center Shopping Rio, também relocalizado no Rio de Janeiro, e 52,5% do Shopping Cristal. É uma transação que ela, por envolver um fundo que é de gestão da Vinci e administrado pela mesma administradora do VISC, ela demanda um quórum qualificado de aprovação por ser considerado um potencial conflito de interesse. Então, esse aí é o primeiro tema. E o segundo tema, a gente está meio que aproveitando que a gente iria fazer essa Assembleia que demanda um quórum qualificado e aprovar uma outra matéria que também demanda quórum qualificado, que é a alteração do capital autorizado do fundo, que hoje estava em 2 bilhões de reais, está propondo aumentar para 7 bilhões e meio. Essa segunda é basicamente uma questão de mercado. Quando a gente foi lançar o VISC, 2 bilhões parecia ser um número bastante elevado para o tamanho daquele mercado de fundo imobiliário naquele momento. Hoje a gente já está vendo com o crescimento do mercado, eventualmente chegar a 7 bilhões e meio para ser um número que é mais factível, até razoável, do que os próprios 2 bilhões que a gente tinha pré-aprovado. Na prática, não tem grandes mudanças a questão do capital autorizado, é uma questão de que, numa nova oferta, eu não preciso pré-aprovar em assembleia a oferta, então eu posso, através de um ato de administrador, fazer a captação, e, consequentemente, o que eu ganho é agilidade, né? Quando você convoca uma assembleia, você tem um custo para poder convocar, você tem um tempo que você tem que esperar para fazer essa assembleia, e, eventualmente, a gente pode perder alguma oportunidade de mercado. Então, a gente quer ter mais agilidade e flexibilidade, mas lembrando que, nesse segundo tema, eu vou estar sempre tendo que ir a mercado para captar, e mantém-se a necessidade de oferecer o direito de preferência para os atuais cotistas. Então, mesmo que eu tenha aprovação desse capital autorizado de 7 bilhões e meio, para cada nova oferta que for utilizado capital autorizado, eu vou ter que oferecer o direito de preferência para os atuais cotistas e, nas mesmas condições, vou poder comprar mais. Então, na prática, é uma questão muito mais de flexibilidade de gestão do que ter algum valor já pré-aprovado para fazer novas emissões. Certo, então são essas duas matérias, né, então vão ser colocadas aí para dentro da Assembleia para votação. E antes de entrar nessa questão aí operacional, né, de como que vai ser os procedimentos, né, junto aos cotistas, talvez acho que seja uma pergunta que está passando na cabeça aí dos atuais cotistas do fundo, né, então, enfim, de novo, dependendo do resultado aí da Assembleia, né, por que faz sentido a compra de participação em shoppings que atualmente já fazem parte da carteira do VISC? Então, a gente está falando aqui da questão da diversificação. Não faria mais sentido, mais atrativo diversificar e buscar outros shoppings rentáveis? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Assim, no final, o que a gente olha, que é o que a gente comentou há pouco aqui na entrevista, né? A gente sempre olha oportunidade a oportunidade, né? Nesse caso aqui, a gente a gente já faz a gestão desse fundo, né? Que é esse fundo FI PSPB, que é de um cotista exclusivo, que é um investidor institucional estrangeiro, é um dos 10 maiores investidores de real estate do mundo. A gente, em 2015, antes do VISC fazer o IPO, que foi em 2017, a gente se deparou com uma oportunidade que era maior do que o capital que o VISC tinha para poder fazer investimentos. Portanto, a gente teve que procurar um co-investidor que fizesse investimento com a gente, e no acordo a gente passou a gerir esse investimento para ele, sendo que determinadas decisões sobre esse veículo competia ao investidor exclusivo tomar a decisão, como, por exemplo, qualquer novo investimento, qualquer desinvestimento, aprovação de CAPEX, aprovação de orçamento dos fundos, dos shoppings. Então, tudo isso era uma gestão da Vinci, mas subordinada à aprovação daquele investidor. O investidor tomou a decisão de querer desinvestir, faz parte do mandato que ele tem de
fazer investimentos em determinados ativos e depois buscar o desinvestimento. Então, ele procurou um assessor para poder fazer a venda da transação e a gente acabou fazendo uma proposta que foi a proposta ganhadora nesse aspecto, né? E para nós, por que ela é interessante, né? Por que faz sentido? Primeiro, por aquele efeito que eu comentei, né? Quando você olha o tamanho do fundo hoje versus o tamanho do fundo lá atrás, né? Você bem lembrou quando a gente fez a primeira entrevista, o fundo tinha menos de 400 milhões, para ser preciso, tinha 320 milhões de valor de mercado. Hoje o fundo está aí para acima de 1.800 bilhão. Então, é natural também que as participações que a gente tinha antes, elas acabaram ficando muito pouco representativas do fundo como um todo. Então, o Shopping Cristal, Center, Oeste, Paralela, que são os shoppings envolvidos nessa transação, eles somados não representavam nem 10% do portfólio do Visco. Então, você acaba tendo um time de gestão dedicado para olhar o portfólio, para você fazer melhorias naqueles shoppings, mas um retorno sobre aquele ativo para o nosso portfólio muito baixo. Então, no final, é uma coisa de você, que eu comentei antes aqui, né, o que é esperado para frente. A gente passa a ter cheques maiores naqueles ativos e a gente viu essa oportunidade dessa transação, porque quando você compra um shopping que você não tem participação, você sempre tem o risco da surpresa, do desconhecimento. Você vai comprar muito com base numa análise, por mais que você faça diligência técnica, financeira, ambiental, etc., jurídica, completa, você tem sempre um risco daquilo que você desconhece. No caso desse portfólio, é um portfólio que a gente já tem desde 2015, conhecemos muito bem os ativos, sabemos exatamente quais são suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades. Então, a gente viu uma possibilidade de fazer uma transação em termos bastante atrativos. A gente está fazendo a proposta para comprar, se aprovada na Assembleia, a um nível de cap rate de 8,7%, um patamar difícil de você encontrar em novas transações de mercado atualmente, né? Lembrando que a gente está fazendo a proposta para comprar as cotas do fundo, e essa proposta pressupõe, se você pegar o preço que a gente está pagando pelas cotas, é um fundo que só tem esses ativos, que o cap, na média desses 4 ativos, seja de 8,7% nesse patamar. Além disso, a gente acabou de fazer laudo de avaliação desses ativos, em 31 de dezembro de 2019, inclusive os laudos estão disponíveis no site do visc11.com.br, e vocês vão poder observar que o valor que está sendo pago por esse portfólio, ele é 7,1% abaixo do valor de laudo de avaliação que foi feito por empresa independente, em primeira linha, desses ativos, né? E hoje, se você olhar as cotas do VISC na Bolsa, assim como a grande maioria dos fundos de tijolos, as cotas estão sendo negociadas com ágio em relação ao valor patrimonial, né? Então, quando você combina esse ágio do valor de mercado, que o VISC é negociado na Bolsa, sobre o valor patrimonial, e o desconto que eu estou comprando em relação ao valor patrimonial, é como se eu estivesse comprando um desconto implícito de praticamente 11% em relação ao valor de laudo, o que, na nossa visão, é bastante benéfico para os investidores. E agora, passando a ter essas participações, a gente vai ter participações mais relevantes desses ativos, e um deles, inclusive, que é o Shopping Cristal, a gente vai passar a ter o controle direto desse shopping e total, né? Você pode dizer que antes eu já tinha, porque eu geria aquele fundo, mas eu estava subordinado a determinadas decisões que o investidor tomava em relação ao ativo. Agora isso vai estar dentro do nosso controle, 100% na gestão da 20, e que a gente vai poder implementar de uma forma mais eficaz a gestão, o acompanhamento e as melhorias desse portfólio. Então, todos esses shoppings, são 4, né? Shoppings que vocês vão adquirir via essa operação de compra de cotas desse fundo, que é um fundo, um único investidor institucional. Atualmente, esses shoppings que já estão no portfólio, então, atualmente, vocês são minoritários, e com essa aquisição, vocês passam a ser majoritários em todos esses fundos, esses shoppings? Não, nesse caso vai ser só do Cristal. Nos outros shoppings, o Paralela, a gente aumenta a nossa participação dos atuais 11 para 44%. No West Shopping e no Center Shopping Rio, a gente sai de 7,5% para 30% desses shoppings. E acho que vale colocar, né, a gente comentou aqui no início da entrevista sobre aquela métrica de como é que foi o crescimento do NOI dos mesmos shoppings, né? O portfólio do VISC como um todo foi de 5,1%. Quando você olha o crescimento do NOI desses 4 shoppings que a gente está comprando, ele foi de 6,9%. Então, eles foram shoppings que cresceram mais no ano passado, então estão vindo num crescimento aí mais alto.
Então, um cap rate atrativo com crescimento mais alto, o que reforça ainda a questão do porquê do investir nesses ativos, que a gente acredita que vão ter bons retornos. Né? Bom, interessante, né? Então, você colocou, também não tinha pensado nessa situação, são shoppings que já estão um tempo dentro da carteira, com um determinado patrimônio lá atrás, existia um peso. Hoje esse peso foi se diluindo, e como você falou, então faz sentido aumentar o peso dele de novo dentro da carteira, e são shoppings, pela essa meta que você colocou, no ano passado, performaram até acima da média dos demais, né? Então, adquirindo com um bom preço no mercado, né? Então, acho que seria faria sentido realmente fazer essa aquisição. E aí, um outro aspecto aqui mais técnico, vamos dizer assim, qual que é o motivo do VISC estar comprando as cotas de outro fundo e não os imóveis de forma direta? Porque não sei se isso é uma questão normativa, de repente um fundo poderia estar negociando diretamente com outros imóveis, né? Então, o VISC está adquirindo cotas, né? Ou é por uma questão tributária? Não, na verdade é uma questão, de fato, de uma eficiência econômica financeira, vamos chamar assim, de um todo, né? Se eu compro direto os ativos, eu tenho um custo de TBI, eu tenho um custo de cartório, a transação, e hoje em dia é um custo bastante elevado, até porque são shoppings que têm várias matrículas imobiliárias, então o custo de uma transação, o nível dos ativos, ele é alto, enquanto que nas cotas do fundo, o custo ele é praticamente zero, né? O custo é a transferência das cotas no ambiente de CETIP, de bolsa, para o fundo, que o custo transacional ele é muito baixo e você não tem um pagamento de ITBI. Né? Então, no final, o resultado é muito mais alto, o resultado que vai ser gerado pelo shopping se eu mantiver aquele fundo, do que se eu tivesse comprado o nível dos ativos. Né? E acho que esse aí é até um bom ponto para colocar, né? Porque eventualmente os investidores podem pensar, bom, mas aí se você manter um fundo embaixo, esse fundo ele é gerido pela 20 e é administrado pela mesma administradora do VISC, você vai ter uma dupla cobrança de taxa de administração. Né? Mas não, a gente já deixou isso inclusive claro aí nos documentos do material de apoio da Assembleia, toda e qualquer taxa que vier a ser cobrada de administração nesse fundo embaixo do fundo do VISC, a gente vai reduzir da taxa de gestão que a 20 Partners teria direito do VISC, de forma que você não vai ter dupla contagem de taxa de administração. Então, para o investidor, é uma transação que ela tem, vamos dizer, o custo dela de manter o fundo é muito pequeno, é um custo basicamente regulatório, de despesa CVM, etc., versus uma economia de TBI que pode chegar, dependendo da cidade, a 3% do valor da transação. Né? Então, isso basicamente o motivo da gente estar comprando as cotas é para uma eficiência econômica financeira. Então, você tem essa eficiência econômica tributária e também, como você falou, é uma aquisição mais ágil, né? Porque também tem toda a parte operacional, se fosse comprar os imóveis diretamente. E você já citou uma, né, das condições que a gente está propondo dentro dessa operação para garantir que não exista realmente nenhum choque de conflito, né, que seria sobretaxar, né, tem uma parte da carteira lá que estaria com dupla taxa de gestão e administração. Então, você pode citar outras condições que vocês estão colocando aí para os cotistas para realmente ficar bem evidente que não existe nenhum tipo de choque de conflito? Claro, acho que esse é um bom ponto, porque quando a gente se propôs a fazer essa transação, né, quando você olha sobre a literalidade da norma, ela prevê que o conflito de interesse ele existe nessa transação não pelas partes que estão negociando a transação, mas sim pelo objeto da compra. Né? O que eu quero dizer com isso? O cotista do fundo que é quem está vendendo as cotas do fundo para o VISC. Né? E ele é uma parte independente, não tem nenhuma relação nem com a 20, nem com a administradora do fundo, toma a sua decisão de forma totalmente independente. Então, a negociação em si, o valor dela, não deveria ter sujeito a conflito. O que teria conflito é o fato de eu estar comprando uma cota de um fundo que, eventualmente, você pode dizer que eu estou comprando isso para ter uma taxa de administração mais alta, né? Cobrando ela duplamente. E a gente já deixou isso claro que a gente não vai cobrar, então não vai ter essa dupla contagem. Acho que um outro efeito é o seguinte, quando a gente fez esse co-investimento junto a esse investidor estrangeiro institucional,
a gente tinha um acordo de cobrar uma taxa de performance sobre o resultado que ele eventualmente teria no investimento que ele fez. E aí, o que a gente se propôs aqui? Essa taxa de performance ela é variável conforme uma série de itens, né? Por exemplo, entre elas o preço que foi transacionado, entre elas a taxa de câmbio da saída, entre elas a data de saída. Dependendo do cenário, você tem ali uma taxa de performance que a 20 Partners teria direito a receber. E a gente fez uma coisa para gerar não só um alinhamento, até um benefício marginal para os investidores, que é se porventura, no momento de fazer a liquidação da transação, tiver gerado uma taxa de performance, a gente vai reverter ela integralmente para o cotista do VISC11, mediante a redução da taxa de gestão do VISC11, exatamente o mesmo financeiro que for recebido pela 20 de taxa de performance. Então, eu poderia simplesmente ter aberto mão dessa taxa de performance, mas aí eu ia beneficiar um cotista investidor estrangeiro. Nesse caso, a gente quis trazer esse benefício para o cotista do VISC11, que qualquer resultado que a gente venha ter de lá, a gente vai abater do resultado da taxa de administração. Acho que um outro efeito, né, que alguém poderia alegar, é falar, bom, mas por mais que o cotista seja um terceiro, independente, você poderia ter algum conflito ali por uma relação que você tenha com ele, etc. Bom, nessa transação, a gente tem um co-investidor que está investindo com a gente, é um outro fundo que está também fazendo a aquisição, e ele se comprometeu a comprar 25% da transação, ou seja, 75% vai ser feito pelo VISC, daqueles 400 milhões que é o preço total, 300 milhões seria pago pelo VISC, 100 milhões seria pago por esse fundo, sendo que existe um acordo mútuo entre as partes que, caso o VISC não aprove, por exemplo, na Assembleia o potencial conflito, o VISC não vai poder fazer a transação, esse investidor vai assumir 100% da transação. E vice-versa, se o investidor tiver algum problema para captar recursos ou para poder fazer a transação, o VISC pode fazer 100% da transação. Isso acho que é mais um elemento que mostra que o preço de transação é um preço a mercado negociado por parte totalmente independente. Não só o cotista do fundo queria vender, foi decisão dele, como a gente queria comprar nesse patamar de preço, como tinha um terceiro independente entre as partes, que não tem nenhuma relação com a 20, nem com a administradora do fundo, nem com o cotista estrangeiro, que também entrou na transação e está, de certa forma, referendando esse preço transacionado, né? Então, com base nisso, a gente entendeu que a gente está mitigando todos os potenciais conflitos de interesse que, porventura, pudessem ser levantados, mas ainda assim, do ponto de vista técnico formal, isso é sujeito à Assembleia de Deliberação de Cotistas, por mais que a gente tenha, de certa forma, mitigado todos os elementos, e, portanto, a gente tem que seguir o rito dessa aprovação, que vai ser um grande desafio, né? Você, no fundo de 143 mil cotistas, você ter 25% de aprovação das cotas, de fato, eu acho que é um teste que a indústria até hoje não fez num fundo que tem essa tamanha pulverização, né? Até eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no programa com você, porque é uma forma da gente poder estar tendo esse contato direto com os investidores, poder explicar um pouco desse racional e, de certa forma, pedir a participação dos cotistas que contribuam e compareçam na Assembleia ou das formas que a gente definiu ali para participação na Assembleia, possam votar e deliberar e tomar decisão, que a decisão sempre final ela é do cotista, o cotista é dono do fundo, ele tem que estar referendando essa transação que a gente acha que é saudável e boa para o fundo. Se o cotista concorda, a gente poderia seguir adiante. Né? Sim. E uma outra questão, Rodrigo, bom, já listou várias, né, vocês entenderam que poderiam, de alguma forma, gerar algum choque de conflito, acho que vocês eliminaram, né? Você citou muito bem essas questões. E se a aquisição, então, for aprovada, né, de novo, né, você também considera um grande desafio, dado, né, a pulverização, né, hoje do capital aí do fundo, mas se a aquisição for aprovada, os recursos utilizados serão aqueles captados nessa última emissão, ou vai ter que ser feita realmente uma outra emissão para poder honrar essa aquisição? Aqui como é que a gente negociou essa transação, né? Depois que a gente concluiu a última oferta do VISC, a gente já tinha a gente captou 480 milhões na sexta emissão, como eu falei há pouco, dos quais 400 milhões já tinham direcionamento, sobravam aí 80 milhões de reais para a gente poder, seja para recompor o caixa do fundo ou para ter
recursos disponíveis para outras transações. Um desses 80, a gente vai utilizar até 60 milhões de reais para justamente fazer um pagamento no sinal dessa transação, e o montante adicional aos 400 milhões que faltam, né, se a gente fizer 75,25 com ser 300 milhões, a gente precisaria de capital vindo de outra forma, o que a maior probabilidade é fazer uma nova oferta. Né? Você sempre tem a possibilidade de, eventualmente, fazer a venda de um ativo ou fazer geração de caixa de outra forma, mas acho que o caso base normal é esperado que você faça uma nova oferta para a utilização para fazer cumprir essa obrigação que vai ser gerada para o fundo. Né? Sim. E uma questão também que eu estava pensando aqui, você já colocou um fator importante, né, que a gente já discutiu aqui na entrevista, mas talvez seria um motivo para que realmente fosse aprovado, né, porque dadas as condições do mercado, onde os players estão disputando imóveis, né, enfim, shoppings e outros imóveis de qualidade, uma boa relação risco-retorno, a gente poderia considerar que essa aquisição desse bloco, vamos dizer assim, via cotas desses fundos, seria atrativo, então, para os cotistas do VISC, né? Você estaria trazendo, de uma vez só, um volume significativo, né? Que, de repente, a mercado daria um tempo e trabalho de achar ativos com essa qualidade, não é? Não, sem dúvida. A gente não é que fazer essa transação a gente vai deixar de procurar outras, que é o que a gente tem feito no nosso dia a dia e está constantemente buscando alternativas. Mas, sem dúvida, que é um volume, de certa forma, relevante, e que o caminho natural, acho que seria ir para uma oferta. Acho que não tem nada definido nesse aspecto. A gente está um passo de cada vez, né? Primeiro vamos tentar buscar a aprovação da Assembleia, que eu acho que já é um desafio bastante grande, e se a gente conseguir aprovar, a gente vai ter um tempo até 31 de julho para poder fazer uma nova oferta ou buscar recursos de outra forma. Né? E acho que vale até comentar, né, em relação à questão do montante de capital, né, como é que a gente negociou essa transação, né? É um fundo, né, como eu comentei no início, a gente está comprando as cotas, ele tem basicamente 4 ativos, tem uma dívida vinculada a esses ativos, esses ativos no início, eles foram comprados a prazo, então você tem ali obrigações de pagamentos a prazo. A gente combinou a seguinte transação: a gente paga 400 milhões de reais pelos 4 ativos, que é o que gera aqueles níveis de retorno, tudo aquilo que a gente falou, e a gente vai abater todo e qualquer saldo da dívida existente, sendo que cabe a nosso critério, definir o quanto que a gente vai pré-pagar dessa dívida, e todo o custo de pré-pagamento da dívida também é abatido dos 400 milhões de reais. Então, o passo natural é que, se eu tiver o capital integral para quitar as obrigações, a gente vai quitar, muito provavelmente, a grande parte dele, vai deixar provavelmente só um resíduo dessa dívida, e todo o custo desse pré-pagamento eu não vou ter incorrido, porque ele vai abater do preço que eu estou pagando para o investidor. Isso, de certa forma, também dá uma proteção para nós, que é uma margem de flexibilidade de quanto que eu preciso de capital. É um número que varia, porque como você tem 175 milhões de dívida ali, de obrigações desse fundo, basicamente eu precisaria ter 75% de 225 milhões para poder fazer a transação assumindo a dívida. Tudo que eu tiver de caixa adicional, então eu poderia fazer até no limite se a gente fosse fazer uma oferta até o limite dos 300 milhões, eu poderia pré-pagar a dívida e esse custo ser abatido do preço e não gerar nenhum ônus para o cotista. Né? E até para o cotista que vai votar, né? Quer dizer, é importante que ele aprove as duas matérias, quer dizer, a aprovação e o limite, né, de 7 bi, né, que você colocou, porque vamos ver se aprove uma e não aprove outra. Quer dizer, aí vocês teriam que fazer uma outra assembleia, porque já bateram o limite de recursos que está pré-aprovado. Ainda não bateu o limite, né, porque nessa conta de capital autorizado, você só conta as ofertas que você não convocou assembleias para deliberar a oferta. E como no início algumas das emissões foram feitas com recursos captados mediante aprovação prévia em assembleia, essa conta do capital autorizado não teria estourado. Então, elas são aprovações independentes. Aliás, na prática, você tem 3 temas, assim, são 2 temas, mas são 3 itens a serem aprovados. O primeiro é a transação, o segundo é o capital autorizado,
E o terceiro, que é uma questão mais formal, é você dar poderes para o administrador e para o gestor executar o item 1 e o item 2 conforme as aprovações, né? Então, acho que o item 3, em tese, deveria ser, os cotistas todos deveriam aprovar, a não ser que eles rejeitem os dois primeiros itens, então, porque no terceiro não faria sentido. Mas são itens independentes, ou seja, o investidor pode aprovar a oferta e não aprovar o capital autorizado, ou vice-versa. Isso aí fica a critério do investidor que julgar a melhor forma. Do nosso lado, é claro, a gente está buscando a aprovação desses dois temas dentro desses 3 itens, né? Certo, Rodrigo. E como que os cotistas podem participar, né, manifestar o seu voto? Quer dizer, como é que funciona isso na prática, a questão operacional aí para o cotista? Isso acho que foi um ponto que a gente estudou com bastante cuidado, porque como está sendo a primeira vez que vai ser, no fundo, com esse número de investidores fazer essa assembleia, a gente tentou buscar as alternativas que simplifiquem a vida do investidor, né? Então, você tem os métodos convencionais, que é ele comparecer presencialmente na Assembleia, que vai ser no dia 13 de março próximo agora, às 10 horas da manhã, aqui em São Paulo. O endereço está nos comunicados que a gente soltou. Ele pode mandar um procurador representá-lo fisicamente, vindo até aqui, acho que é uma outra forma convencional, e a gente melhor dizendo, a gente utilizou outras 2 formas que talvez sejam não convencionais para deliberação de voto. A primeira delas, que é exclusiva para pessoas físicas, e na qual a gente indica para aqueles que não quiserem se deslocar aqui até a Assembleia, ou não puderem se deslocar aqui para a Assembleia, é fazer, a gente chama de uma procuração concedida por meio eletrônico. Basicamente, os investidores todos cadastrados receberam um link para que ele clicasse nesse link, preenchesse informações de nome dele, CPF e o e-mail cadastrado na base de cotistas do fundo. Essas informações é importante que elas sejam exatamente como ele está cadastrado na corretora, porque é dessa forma que a Bolsa disponibiliza para o administrador do fundo a base de cotistas. Ele se cadastrando ali, aí ele recebe naquele e-mail cadastrado o link dele votar. É um link exclusivo só para ele votar, ele vota naquele link. Quando ele vota naquele link, ele, na verdade, ele está concedendo uma procuração para um escritório de advocacia que vai representar aqueles cotistas. Então, independente qual seja o voto, se é aprovar, se é abster, se é rejeitar, aquele escritório vai estar representando aquele voto, daquele formato que ele deu. O cotista recebe uma cópia da procuração por e-mail, para ele ter certeza dos termos do que ele concedeu. Isso, de certa forma, simplifica bastante, porque com poucos cliques ali ele consegue fazer essa manifestação desse voto. E a outra forma, que eu acho que vai acabar sendo utilizada mais por investidores institucionais, que é mais comum até para esse público, que é a manifestação de voto, que basicamente é um arquivo em PDF, que ele também recebeu por e-mail. Ele precisa imprimir, preencher as informações ali de cotista, escanear aquilo e mandar o e-mail eletrônico ou mandar para o endereço do administrador, que consta naquele documento. E aí, nesse caso, o administrador provavelmente vai pedir algumas informações para comprovar poderes, né? Talvez cópia da identidade, aí é o procedimento do administrador junto ao cotista. Então, a gente tentou facilitar dessa forma a manifestação. A gente tem tido, assim, no nosso canal de RI, bastante respostas de pessoas dizendo, olha, votei, quero votar, vou lá votar e tal. Claro que, nesses primeiros dias, a gente teve alguns probleminhas operacionais, natural de um processo como esse. Eventualmente, alguns investidores estavam com cadastros desatualizados, com algumas informações, a gente conseguiu fazer um processo de checagem e deixar isso mais redondo. Então, até aqueles investidores que, porventura, tentem votar no link e não consigam, eu estimulo a mandar um e-mail para o nosso RI, ri@vintshopping.com.br, dizendo, olha, tentei votar, não consegui, deu que as informações estão não batem, não conferem, aí a gente, recebendo as informações daquele investidor, a gente consegue verificar se de fato aquele investidor era investidor, estava cadastrado, e quem administra ali esse sistema, né, que é o administrador do fundo, poder depois resolver qualquer eventual problema que venha acontecer. E acho que a gente já tem tido uma votação até, dizer, em termos de volume, número de investidores, bastante surpreendente. A gente pegou um período aí, início de carnaval, né, uma semana um pouco meio morta, as pessoas não estão, às vezes estão ausentes, estão viajando, e ainda assim já teve aí um número de mais de 2.000 investidores que votaram,
representando aí já mais de 1% das cotas do fundo, né? Claro que os investidores institucionais, né, aqueles que têm uma participação mais relevante, acabam tomando a deliberação de voto ou na própria Assembleia ou poucos dias antes, via manifestação, que deve ter um volume mais relevante vindo dele, mas a gente gostaria de contar muito com a contribuição do cotista, aquele que entenda que faça sentido a transação, que esteja confiando na gestão e nos dê esse voto, que possa disponibilizar 2 minutos do tempo dele ali para votar e para se manifestar, ou se ele quiser estar presente, ou se ele quiser mandar um procurador, qualquer uma das formas funciona. O que a gente quer tentar buscar essa aprovação no final do dia. Então, de novo, fique atento, então, prazo final para manifestar o voto será, então, dia 13 de março. Tá? Dia 13 é a Assembleia, né? No dia 13, às 10 horas da manhã, acontece a Assembleia. A manifestação de voto, ela tem umas datas de limite, que por eletrônico vai ser até o último anterior, né, para você poder computar e fazer essas procurações. A manifestação de voto, você tem que, pessoas físicas, são 2 dias antes da data do dia 13, e institucionais é um dia útil antes, para dar tempo do administrador conferir as documentações, ver se está tudo em ordem, para que aquele voto seja válido. Certo, daí o resultado já sai no próprio dia 13, ou vai ser divulgado isso posteriormente? No dia 13, a gente já vai saber o resultado, qual é. Eu tenho que só ver exatamente os trâmites operacionais, mas acho que na pior das hipóteses, no dia útil seguinte, já vai ser divulgado. E, Rodrigo, tem um plano B, vamos dizer assim, caso não seja aprovado, quer dizer, é possível fazer uma nova rodada para que haja mais tempo para que outros cotistas também se manifestem, ou existe um outro plano B aí, caso não seja aprovado essa matéria? Olha, eu acho que assim, a gente não está trabalhando com o cenário de postergar a Assembleia. A gente até poderia, do ponto de vista formal, legal, poderia fazer qualquer tipo de postergação, caso o quórum não seja atingido. E isso acho que vai ter que ser uma avaliação muito próxima ali do dia. Se a gente entender que, postergando, não teve atingimento do quórum de 25%, mas se postergasse mais alguns dias, teríamos a chance de, provavelmente a gente vai até fazer, mas acho que nesse momento a gente está trabalhando simplesmente vamos engarear esforços para que os cotistas se manifestem. A gente vai, enfim, eu de novo agradeço a presença aqui, a possibilidade de estar junto com você abordando esses temas, e vamos buscar os meios possíveis aí para acessar esse investidor e mostrar para ele que é uma transação que acho que faz sentido para o fundo e, consequentemente, para os cotistas. E vamos tentar ver se a gente consegue esses 25%. A gente chegar à conclusão depois que a gente não conseguiu esse quórum, por qualquer motivo que seja, faz parte. Acho que foi um risco que a gente tomou, é um risco que envolve um esforço e um tempo da equipe de gestão bastante grande, meu pessoalmente, do todo nosso time aqui, do RI e tudo mais, mas é um custo financeiro muito baixo, né? Então, o cotista não vai ter um custo elevado para a transação não sair. Portanto, é uma tentativa que a gente quis fazer, até porque existe um certo tabu que é muito difícil, se não, as pessoas dizem quase impossível, você aprovar uma matéria de quórum qualificado quando você tem um fundo com 143 mil cotistas. A gente se propôs a tentar, vamos buscar, vamos ver todos os meios possíveis aqui para a gente tentar facilitar o voto do investidor, para a gente divulgar as informações. A gente preparou um material de apoio que veio junto com o edital de convocação, uma apresentação bastante resumida, bem simples, e junto disso perguntas e respostas. A gente mesmo aqui preparou, pensando em quais perguntas que os investidores poderiam ter. Se essas perguntas não sejam suficientes para atender todas as dúvidas, eu convido a todos a se comunicarem com o nosso canal de RI, né, principalmente através do e-mail, ri@viteshopping.com.br, e a gente vai ter o maior prazer de esclarecer as dúvidas que surgem. E a gente tem tido bastante interação com os cotistas. Acho que a gente tem que estar, assim, vamos buscar fazer. Eu estou otimista que pelo menos os esforços necessários a gente está fazendo, e se não for possível, bola para frente, a gente vai estar sempre trabalhando com outras aquisições, buscando oportunidades para o fundo, que é o nosso mandato, é o nosso dever como gestor do fundo. Então tá certo, Rodrigo. Então já chegamos aqui no tempo aqui da entrevista, mas, enfim, então, como praxe aqui do programa, vocês têm ainda algumas considerações finais a realizar?
Thiago, bom, só queria realmente agradecer o tempo que você disponibiliza para a gente aqui. Como você disse, acho que eu já até comecei a perder a conta agora, se foi a quarta, se foi a quinta, acho que foi a quarta vez que a gente está juntos aqui. É um prazer enorme poder estar falando para os seus assinantes e para toda a comunidade do Clube FI. Eu sempre falo para você, para o Rodrigo, eu sou um usuário do Clube FI assíduo, estou ali sempre vendo todos os fóruns do que falam dos nossos fundos aqui da 20, vendo informações dos outros fundos. Então, para mim é um grande prazer estar aqui e eu só gostaria de encerrar aqui dizendo, olha, bom, se os investidores que puderam ocupar o vídeo até aqui achou que tudo que a gente está se propondo a fazer faz sentido, entra lá, vota, dá seu voto de confiança para a gente. Se porventura achar que também a gente não deve fazer a transação, também vai lá, contribui, não aprova, que eu acho que faz parte. Eu acho que a gente tem que estar... a decisão final é do cotista. O cotista é dono do fundo, é ele que é o nosso chefe. A gente está trabalhando para o cotista, e se o cotista achar que faz sentido a transação, a gente vai estar muito feliz e vai executar essa transação. Senão, a gente corre atrás de outras oportunidades aqui para os nossos investidores. Então tá certo, Rodrigo. Então a gente agradece também a você, a toda a 20, toda a equipe, né, por uma nova participação aqui no programa. Então, enfim, espero que a nossa audiência, esse vídeo com certeza, né, foi bastante informativo, não só sobre essa operação, mas sobre o mercado de shopping de forma geral. Então, até uma próxima oportunidade, Rodrigo. E para a nossa audiência, então, um grande abraço e até o próximo programa.